Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 14 de dezembro de 2024, para os jogos do Campeonato Turco e do Campeonato Holandês. Se você curte o mercado de escanteios, curte também o meu trabalho, aproveita para deixar aí o seu like, aproveita também para deixar a sua inscrição no canal. Se você não for inscrito, convido você a conhecer um pouco mais do meu trabalho. E para quem já é inscrito, né, aproveita para deixar o seu like, fortalece aí o nosso trabalho por aqui. Porque dessa maneira, galera, você vai estar dizendo ao YouTube que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo interessante, e o YouTube dessa maneira vai estar recomendando para mais e mais pessoas chegarem aqui no canal. E é esse o meu maior objetivo, fazer com que o mercado de escanteios, o mercado que eu trabalho aí, acabe chegando para mais e mais pessoas interessadas. Fechou? Então, deixa aí seu like, deixa sua inscrição também no canal, fechou? Eu já fiz aí os meus pedidos por hoje e agora vamos lá, vamos analisar os jogos deste sabadão com muita Holanda e Turquia para vocês. Bom, e recapitulando, né, para quem não assistiu o vídeo de ontem, estamos voltando para o YouTube, né, com a nossa constância de vídeos de palpites por aqui. Estamos no segundo dia do nosso retorno, teve vídeo de palpites ontem, foi show ontem, né, nosso dia lá na Holanda. Muitos resultados positivos pra gente, um dia maravilhoso. E agora vamos trabalhar aqui neste sabadão. Algumas novidades, né? Estou de casa nova, estou morando em outro condomínio, em outra casa. Então, vocês estão vendo aí um novo cenário. Em breve vou acabar, né, de colocar mais decorações aqui no novo escritório. Estou indo pouco a pouco e colocando mais coisas aqui no escritório pra gente. Mas, enfim, basicamente é isso, né? Só para dizer para você, um resumão aí, é que estamos de volta no canal do YouTube, agora mais forte que nunca, fechou? Vamos lá, galera, vamos analisar esse sabadão aqui. O nosso sábado começa às 10 da manhã. Outra coisa, tá, pessoal? Outra coisa bem importante aqui. Nos jogos do Brasileirão, geralmente eram jogos ali no meio da semana à noite e no final de semana à tarde. Jogos dos campeonatos europeus, no final de semana acontecem também pela manhã. E no meio da semana ali, todos geralmente à tarde, ali a partir das 2 da tarde. Então, prestem atenção, eu solto o vídeo aqui todos os dias pela manhã, né, bem cedo. Então, se organize para pegar esses jogos aí bem cedo por aqui. Então, assim que eu postar, geralmente eu posto ali 6 e pouquinho, 7 horas da manhã, sempre nesse horário. Aproveita para ficar bem ligado, porque, por exemplo, esse jogo aqui já é às 10 da manhã, então se liga, fechou? Vamos lá, vamos falar aqui desse jogo, 10 horas da manhã desse sabadão. O Rizespor recebe em casa o Konyaspor, duas equipes que estão lado a lado na tabela de classificação, 19 pontos somados aí para ambas as equipes. As equipes que estão aqui, né, na primeira metade da tabela de classificação, mas que almejam chegar, né, aqui próximo desse G4 do Campeonato Turco. No mercado de escanteios, nós temos o Rizespor jogando dentro de casa com uma média de 8,1 em escanteios entre marcados e sofridos. Não é uma equipe mandante que marca tantos escanteios assim, e também não tem uma média ali de escanteios cedidos, é uma média bem parecida, inclusive, tanto de marcados quanto também de sofridos, e vai receber o Konyaspor, que também tem uma média um pouco maior, mas também bem próxima, uma média de entre marcados e sofridos de 10,1. Se a gente olhar aqui, né, analisar um pouco melhor aqui os gráficos, as probabilidades de escanteios para esses dois times, a gente consegue ver que são duas equipes que não costumam cumprir as linhas de escanteios dentro do campeonato. A Cornepro nos dá uma previsão de pelo menos 9 escanteios para esse confronto. Nós temos a linha de over 9,5 pré-live, né? Então, o mercado já entende também que é um jogo aqui que dá para deixar uma linha justa ali no over 9,5 cantos. É uma linha que eu não pego, né? Pré-live, o over 9,5 cantos bateu apenas em 50% dos jogos dessas duas equipes, 30% do Rizespor e em 70% do jogo do Konyaspor. Se a gente for analisar aqui um pouco melhor, a gente consegue ver que o Konyaspor no mercado de escanteios, né, trazendo as probabilidades, tem uma probabilidade melhor do que o Rizespor.
e dá uma probabilidade aqui de 50% dos jogos dessas duas equipes batendo o over 9,5 cantos. Não pego esse over 9,5 cantos para live, tá, galera? Pensando aqui num primeiro tempo, a previsão da Corner Pro é de sair 4 escanteios na primeira etapa. A gente tem o over 3,5 batendo em 50% dos jogos aqui também. Então, para esse jogo aqui, a minha principal sugestão para vocês é bastante cautela, muita paciência, duas equipes que estão brigando ali nesse momento do campeonato por posições, né? Não nada muito ali próximo do G4 ou da zona de rebaixamento. Então, muita cautela nesse jogo aqui de Rizespor e Konyaspor. Para essa partida aqui, leva para o live, leva para o ao vivo e tenta buscar aqui, dependendo do cenário do jogo, se tiver empatado, se tiver 0 a 0, com uma boa movimentação, um escanteio limite no primeiro tempo. Fechou? Então, Rizespor e Konyaspor, escanteio limite na primeira etapa. Bom, e agora 1 da tarde também pelo campeonato turco, o Alanyaspor recebe em casa o Gaziantep, duas equipes que estão na metade da tabela de classificação para baixo, né? A gente fala aqui do Alanyaspor, 16º colocado dentro da tabela de classificação, e o Gaziantep, 10º colocado no meio da tabela, tá? Mostrando a tabela de classificação aqui, vocês conseguem ver que no campeonato turco nós temos o G4, né, ali na parte de cima da tabela de classificação, e na parte de baixo, né, nós temos o G3. Então, a zona de rebaixamento aqui no campeonato turco é composta por 3 times, tá? O Alanyaspor tá fora da zona de rebaixamento nesse momento com 14 pontos, e ali dentro da zona nós temos o Bodrumspor, né? Primeiro time aí dentro da zona de rebaixamento com 11 pontos. O Alanyaspor tenta se manter longe dessa zona, tá? Pelo lado do Gaziantep aqui na meiuca, né, no meio da tabela de classificação com 18 pontos somados, tenta passar essa primeira metade aí da tabela de classificação, conquistando aqui uma possível vitória, vai a 21 pontos, pode chegar aí até a 8ª colocação para o Gaziantep, indo para a primeira parte da tabela de classificação. No mercado de escanteios, nós temos dois times com médias bem parecidas dentro do campeonato. O Alanyaspor tem uma média aí de 8,3 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo o mandante que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, tá? Tem uma média de 2,7 em escanteios cedidos dentro de casa. Uma média bem baixa, né? Uma equipe que não cede tantos escanteios assim, e tem uma média de 5,6 em escanteios a seu favor. O Alanyaspor jogando dentro de casa. Vai receber um Gaziantep, que é uma equipe que cede muitos escanteios aqui nessa condição de visitante e não marca tantos escanteios assim, tá? Passando aqui um geral dessas duas equipes dentro do campeonato turco, vocês conseguem ver que são equipes que também não tem tantas médias interessantes pra gente aqui, tá? O over 7,5 cantos bateu em 60% dos jogos apenas, né? Desses dois times aí dentro do campeonato. O over 9,5 canto, trazendo para vocês uma linha acima e mais acima, né? Bateu em 40% dos jogos, ou seja, é um jogo teoricamente aqui bem under pra gente, tá? A linha pré-live já abriu aí no over 9, né? O mercado entende que não é um jogo tão over assim para escanteios. A previsão da Corner Pro de pelo menos 9 escanteios, ou seja, a linha justa aí, né, que o mercado abriu pra gente. Não vou pegar essa linha pré-live, tá? Não pego essa linha pré-live também. A minha sugestão também para esse jogo aqui no Campeonato Turco é levar pro ao vivo e buscar aí um escanteio limite na primeira etapa para Alanyaspor e Gaziantep. 1h45 mais tarde desse jogo da Turquia, a gente pula para a Eredivisie, nossa querida Holanda, primeira divisão. Lembrando mais uma vez aí para a galera que ainda não consultou o e-book que eu deixei para vocês no início dessa temporada da Eredivisie, aí no link da descrição. É só clicar, baixar, é totalmente gratuito. É um e-book que vale para toda a temporada da Eredivisie, tá? Trago vários detalhes aí sobre cada time dentro do mercado de escanteios, o que você pode aguardar dessas equipes dentro do mercado de cantos para essa temporada aí que tá rolando esse ano, fechou? Então, vamos aqui pro jogo 1h45 pela Holanda, primeira divisão, Eredivisie. O Heerenveen recebe em casa o PSV. O Heerenveen, que tá na 10ª colocação do campeonato, recebe nada mais, nada menos do que o líder do campeonato, o PSV,
Que novidade, né, galera? PSV aqui na primeira colocação do campeonato holandês. O PSV que está com 42 pontos nesse momento do campeonato e o Heerenveen que tem 18 pontos. Então aí o Heerenveen que está na 10ª colocação conquistou 18 pontos nesse momento da competição. Mostrando aqui para vocês as médias de escanteios dessas duas equipes, nós temos um Heerenveen com uma média de 8,8 em escanteios entre marcados e sofridos como mandante e um PSV com uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos também. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês, galera, é levar para o ao vivo e buscar pelo menos 9 escanteios, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para Heerenveen e PSV. Também pela Holanda, às 4 da tarde, o Fortuna Sittard recebe em casa o RKC. Não vou nem me arriscar tentar falar esse outro nome aqui, tá? Então a gente vai chamar só de RKC e tá muito bom. Vamos lá. O Fortuna Sittard tá na 9ª colocação do campeonato e vai receber o RKC que tá na 17ª colocação da competição. Mostrando para vocês a tabela de classificação. O Fortuna tá ali na 9ª colocação do campeonato com 19 pontos conquistados nesse momento da tabela de classificação. E o RKC tá aqui na zona de rebaixamento nesse momento com 6 pontos conquistados aí dentro do campeonato holandês. No mercado de cantos, nós temos o Fortuna com uma média de 9,2 em escanteios entre marcados e sofridos, médias bem equilibradas, inclusive, dentro da competição. Jogando como mandante, é uma equipe que marca em escanteios, mas também cede em oportunidades. Inclusive, tem uma média ali de oportunidades cedidas ao adversário um pouco maior do que a de marcados, tá? E vai receber o RKC, uma equipe que cede muito em oportunidades em escanteios dentro da competição, o que também pode explicar aí para vocês a posição do RKC dentro da tabela de classificação, né? É uma equipe que cede muitas bolas alçadas dentro da grande área, é uma equipe que cede muitas oportunidades em escanteios, tem uma média de 7 escanteios cedidos dentro da competição para os seus times jogando fora de casa, né? E uma média de 3,1 em escanteios marcados. Para esse confronto aqui, minha sugestão para vocês é buscar algo aqui na primeira etapa, tá? Eu gosto de pensar aqui em escanteios no primeiro tempo, eu gosto de pensar aqui na linha de over 3,5 cantos. Nesse momento, nós temos a linha de over 5 aberta para live, não vou pegar essa linha, vou levar para o ao vivo, vou esperar essa linha diminuir e vou tentar pegar esse over 3,5 cantos no HT. Então, Sittard e RKC, mais de 3,5 cantos é o que eu deixo de sugestão para esse confronto. E o nosso último confronto deste sábado fica por conta de Feyenoord e Heracles às 5 horas da tarde deste sabadão. Nós temos aqui o Feyenoord na 4ª colocação do campeonato holandês e o Heracles brigando aqui na parte de baixo para se permanecer longe do playoff e também dentro da zona de rebaixamento, tá? Mostrando para vocês a tabela de classificação, o Feyenoord está na 4ª colocação da competição com 32 pontos. Fazendo uma comparação aqui com o líder do campeonato, o PSV, são 10 pontos de diferença aí para o líder da competição, mas está aqui, ó, em disputa direta por essas posições, né? Tanto a 2ª colocação com o Utrecht, que tem 35 pontos, como também a 3ª colocação com o Ajax, que tem 33 pontos nesse momento da competição. Então, para o Feyenoord, em caso de vitória aqui, pode chegar até mesmo a vice-liderança da competição. E nós temos, por outro lado, o Heracles, né, que está aqui na 15ª colocação com 14 pontos. Pensando um pouco mais abaixo aqui na tabela de classificação, nós temos o RKC e o Almere City com 6 pontos dentro da zona de rebaixamento. E o Sparta Rotterdam, nesse momento aqui, com 11 pontos na competição, indo pro playoff de rebaixamento, tá? Então, pro Heracles aqui, é muito importante conquistar pontos, né? Conquistar pontos nesse jogo, ou até mesmo em caso de vitória aqui com o Feyenoord, porque se mantém longe, né, do playoff de rebaixamento e, consequentemente, da zona de rebaixamento também. No mercado de escanteios, nós temos duas equipes com médias bem interessantes no mercado de escanteios. Nós temos um Feyenoord, que é uma equipe extraordinária, né, com médias em escanteios jogando dentro de casa, tem uma média de 9,7 em escanteios entre marcados e sofridos, mas é uma equipe que mais marca em oportunidades do que cede em escanteios, tá? A gente tá falando de um Feyenoord que tem uma média de 6,8 em escanteios marcados e de 2,9 em oportunidades cedidas. Mas
O seu adversário, né, o Heracles, é uma equipe que, como visitante, marca muitos escanteios, mas também cede boas oportunidades, tá? Tem uma média de 10,2 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo 5,3 a seu favor e 4,9 em oportunidades cedidas, tá? Nesse jogo aqui eu tenho uma pré-live para esse confronto, tá, galera? A favor do Heracles. O mercado nos deu aí uma linha de over 2,5 cantos para o Heracles para esse confronto aqui, sendo que, como eu falei para vocês, o Heracles tem uma média de 5,3 em escanteios fora de casa. É uma equipe que tem médias excelentes, tanto a favor quanto em oportunidades cedidas. É uma linha para mim que está muito desajustada, então não tenho como deixar essa linha passar, apesar de, obviamente, saber que muito provavelmente é o Feyenoord que vai liderar ali com a posse de bola, liderar também o seu confronto dentro de casa, uma equipe que propõe mais jogo, mas essa linha aí tá muito interessante pra gente, e pensando obviamente nas posições que a gente se encontra aqui na tabela de classificação. O Feyenoord briga por uma melhor colocação aí dentro a parte de cima da tabela, e o Heracles também briga na parte de baixo. Se o Feyenoord abre 1-0 aqui, aí é que o Heracles vai ter que ir para cima e pode estar fazendo nossos escanteios aí. A gente precisa de 3 escanteios para essa nossa pré-live bater, fechou? Então, Feyenoord e Heracles acima de 2,5 cantos para o Heracles nesse confronto. Pré-live com odds aí de 1,83. Bom, galera, essas são as minhas análises, as minhas sugestões para esse sabadão. Espero ter conseguido aí, como sempre, né, ter deixado aí para você a minha análise, ter contribuído também no seu planejamento de jogos para este sábado. E lembre-se, né, jogue com responsabilidade, apostas esportivas para maiores de 18 anos. E, obviamente, aí eu torço para que seja mais um sábado abençoado pra gente por aqui, fechou? No mais é isso, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!